Olá, gente! Hoje a live não vai ser live, tá em formato de vídeo. Por justamente quesitos técnicos, qualidade da imagem, eu achei que seria justo trazer uma qualidade muito boa, apesar de não ser ao vivo. E apesar de eu tentar trazer esse lugar do conforto, da fala ao vivo, para esse vídeo agora, beleza? Na semana passada, a gente deu o início às abordagens somáticas aplicadas na dança. Fazendo um breve resumo, as abordagens somáticas estão preocupadas em olhar para o ser humano e fazer com que esse ser humano se perceba. Então, ele está utilizando a partir de abordagens somáticas, ou seja, técnicas muitas vezes elaboradas pela necessidade dele ou uma necessidade de outra pessoa que já deu certo, que faz sentido para ele. A partir daí, melhorar alguma coisa que ele queira, uma técnica, uma condição, uma dor, enfim, quando ele quer olhar para uma parte mais específica dele. Na live de hoje, que vai ser um pouquinho mais curta, mas muito prática e objetiva, eu vou falar um pouco sobre essas abordagens somáticas na pedagogia, ou seja, para quem ensina, e por que que essas abordagens somáticas são boas, por exemplo, numa sala de aula, né? A gente tem o primeiro entendimento aí que na década de 60, Thomas Hanna reuniu diversos estudos, ou seja, vários pesquisadores que já estavam fazendo trabalhos de forma similares, que estavam olhando para o corpo como pessoa única ali, primeira pessoa, suas individualidades, como eu comentei. E aí ele começa a reparar que esses pesquisadores, eles tinham algo em comum, que era a dor. A dor impulsionou eles a buscarem tratamentos alternativos. Eles estavam muitas vezes insatisfeitos com medicinas tradicionais, em busca de entendimento da sua percepção. Quando a gente fala de abordagem somática, algumas abordagens somáticas, algumas práticas fazem muito sentido nessa abordagem mais holística, assim por dizer. A gente tem a yoga, muito forte, como um movimento aí tradicional, entre aspas, holístico, porque ele faz você olhar para si, entender seu corpo, tem toda a tradição também aí chinesa, enfim, todos os conhecimentos da yoga, que é extenso para a gente poder refletir, a meditação, é muito interessante, muito amplo esse conceito, né? Então a gente tem várias outras práticas também que estão fugindo disso, né? Os princípios limitantes aí que estão nos atrapalhando. E aí, quando a gente fala de dança, né, a aplicabilidade disso na dança, a gente vê uma série de bailarinos aí cansados com o meio mecanicista de se produzir, de fazer dança e dançar, que não dá certo, não funciona, que está causando lesão. Muitas danças sem noção da presença, da própria percepção, eles acabam se machucando. Isso acontece muito, joelho machucado, articulação ferrada, coluna prejudicada. E aí esse bailarino, ele acaba olhando assim e falando, não, peraí, tem que ter uma outra forma, né? E aí ele acaba virando pesquisador de si, né? Ele acaba entendendo como o corpo dele é formado, como é que ele pode pensar esse corpo de uma forma que seja saudável e duradoura, né? Porque é isso que o bailarino quer, que ele tenha vida longa dançante, né? Que ele não pare de dançar depois ou menos de 10 anos, né? Que é prorrogar. Então, assim, o que leva essa pedagogia é uma pedagogia muito mais sensitiva, né? A gente está cansado dessas danças que só querem mecanicistas. E as abordagens somáticas, elas chegam aqui nesse primeiro momento com um olhar subjetivo para cada aluno. Então, a gente tem aí o levantamento de que os 5 sentidos básicos do ser humano, eles devem ser utilizados em uma sala de aula. É a primeira coisa que você vai perceber e notar que acontece dentro de uma sala de aula que tenha uma abordagem somática. Então, o professor vai fazer com que você perceba o mundo como uma forma de você se colocar em foco. Você está preocupado com você. A gente está falando bastante, mas a questão do existir, ele está em foco aí nesse momento. Então, alguns desses conceitos, eles são trazidos para pedagogias, para práticas da dança.
orientados pela noção de corpo que está em processo e que eu vou apresentar agora alguns tópicos que eu considero muito importantes, né, para a gente poder pensar nessa aula aí, nesse primeiro momento. Então, o primeiro tópico é aceitar as informações que o próprio corpo traz. Aí que a gente fala o conceito de propriocepção. O que é propriocepção? São percepções que o corpo tem devido aos estímulos por meio de comandos, às vezes de articulação, de percepção, diversos tipos de comandos. E a partir daí a gente consegue criar possíveis investigações para desenvolver o trabalho, que aí pode ser de improvisação, que pode se tornar uma coreografia, enfim, se tornar algo muito mais palpável, muito mais dançante, né? Dancístico. Então a gente está aí nesse primeiro momento escutando o corpo, né? A gente parte para essa questão da escuta desse corpo. E aí, no segundo momento, a gente traz a experiência acessório-motora aí como um caminho para se desenvolver uma consciência corporal, que é um resultado das abordagens somáticas, é essa consciência corporal, é se preocupar como o corpo funciona, é reparar os processos cognitivos que nós carregamos conosco e desenvolver novos processos cognitivos também por meio da dança. É isso que a gente precisa entender, né? Que esse corpo ali está em constante processo evolutivo com possibilidades de se auto-organizar de maneiras que ele não sabia. Às vezes ele precisa só de um estímulo para que ele possa se organizar e se entender melhor. Todo esse entendimento, ele acontece de maneira do psicomotor, né? A gente fala muito sobre psicomotor, processos psicomotores, que são observados ao longo da vida, né? Então, às vezes uma pessoa pode, desde pequena, ter estímulos que façam isso, ou esses estímulos possam acontecer, podem acontecer ao longo da fase adulta. Isso não impede, né? Mas a gente tem que olhar para essa evolução, olhar e não abandonar, principalmente, o que o corpo já traz. A gente entra aí num tópico terceiro, que aí a gente entra aí como um olhar para o que está emergenciando, o que está sendo solicitado, até mesmo a questão de imprevisibilidade, a nossa capacidade de interagir com o meio ambiente ali, com o tempo real. Então, a gente está olhando o tempo todo para ação e percepção. Elas juntas constroem a atenção, que é por meio da observação dos processos. Então, a gente não está nada viajando, a gente está muito presente, a gente está o tempo todo se observando o corpo, as periferias do corpo, como é que elas acessam o centro, por exemplo. Tudo isso por meio de interações, que na verdade são complexas sim, mas que a gente desenvolve modos de organizá-las naturalmente, sem muitos esforços, e de maneira mais dinâmica do que o comum. Um quarto tópico aí que a gente pode pensar e trazer para a sala de aula, é a reeducação postural, com o objetivo de prevenir lesão e melhorar o movimento da dança. Será que a gente está pensando nisso na hora de fazer algumas práticas, né? Como é que eu posso fazer um movimento sem me lesionar? Como é que eu posso melhorar minha postura? Que exercício eu preciso fazer? Que respiração eu posso trazer? Enfim, eu estou aí buscando a melhora. E nada mais legal do que você já trazer isso numa sala de aula, apesar de suas experiências, pesquisas, né? Que a gente fala muito de pesquisa em dança, é justamente isso, perceber o que faz bem para o corpo também. Um quinto tópico aí é o comportamento singular, que está ligado ao modo que uma pessoa consegue organizar o seu corpo. Eu acho legal a gente pensar, por exemplo, tem uma pesquisadora, Matene, traz bastante. Algumas pesquisadoras trazem essas observações, né, da memória, que a gente carrega desde lá da infância, as nossas autobiografias, os nossos movimentos são próprios. Isso traz um toque de assinatura pessoal na nossa dança, que é muito interessante, que a gente só precisa ativar. Porque às vezes numa aula só de copia e cola, fica, não, faça isso, olha, você tá vendo o seu joelho fazendo isso? Isso, sei que lá, você tá piscando, você tá fazendo isso. Na aula que tem uma abordagem somática, tá aí no quesito de pesquisar de si, né? Olhar para si mesmo como uma busca constante de si, a gente chama a atenção para a personalidade desse dançarino, né? Então, é importante a gente também dar espaço para isso na nossa sala de aula, né? Tópico sexto aí, a gente olha como um dançarino que tem uma possível produção de linguagem.
O corpo aí é uma forma de transmitir uma linguagem que não é verbal, é uma linguagem do movimento. É uma linguagem que o movimento ele expressa pelos seus sentidos, às vezes pelo seu semblante, às vezes por uma postura corporal, que a gente tem que estar em constante acesso com esses estados corporais, ligados principalmente com as nossas emoções, não abandonar as emoções. O corpo está o tempo todo falando com o mundo, então às vezes a gente chega de um dia, né, numa sala de aula, com aquele corpo que está pesado. Não abandona o corpo pesado, ele precisa dialogar com o mundo. Às vezes a gente só está precisando aprender a dialogar com esse mundo que a gente vive. Não abandonar, esquecê-lo, enfim. Ignorar, vou entrar agora numa sala que eu vou pensar no movimento disso, que eu vou me teletransportar para um outro lugar, enfim, não precisa me preocupar. Na verdade, não, vamos escutar um pouquinho, né? Esse é um tópico muito interessante que eu acho que deve ser trabalhado mais. E um sétimo tópico aí, que está ligado ao estudo do esforço. E aí, esse esforço, a gente não quer ganhar esforço, a gente quer ter menos esforço, né? A gente pensar em movimentos com menos esforço. Como é que eu consigo acessar isso, professora? E os estados tônicos, com um interesse maior pelas qualidades da tonicidade do corpo. Então, a gente está pensando aí mais com a qualidade do movimento em si. Para cada bailarino tem um. Que o corpo pode ser utilizado como ser estratégias a serem desenvolvidas. Cada pessoa por aí no mundo consegue desenvolver de forma diferente, com maior plasticidade, ou seja, maior interação e possibilidade de se desenvolver de uma forma mais leve, que vai se modelando com o tempo, que é conforme apresentado novas informações, ele vai se configurando, se tornando mais criativo. Esse olhar para o ser humano que consegue se transformar é um olhar com paciência, é um olhar generoso. Eu falo bastante isso esses dias lá no meu Instagram, para quem não me segue, @KellyOriana, que a gente tem que ter aí um olhar um pouco mais generoso para o ser humano. E nós da dança precisamos entender o tempo do outro e entender que esse tempo, que esse ser humano, ele consegue se transformar. Porque ele é vivo. Tudo que é vivo se transforma. Tudo tem o seu tempo. Isso é muito importante de observar essas transformações e que as experimentações os fazem muito importante. Esse é o foco das abordagens somáticas de uma forma geral. Quando a gente fala de abordagem somática, é isso. É sair do que já é tradicional para procurar o novo de uma forma muito mais confortante, de uma forma que você consiga se abraçar. Porque, afinal de contas, a gente está aí no momento de vida, a gente está em 2001 falando ser humano. O ser humano é o foco, não é mais a máquina, não é o meio produção mais, o sistema cartesiano que importa, é nós. Como nós estamos olhando para nós estamos vivendo no sistema capitalista? Estamos. Ainda vivemos no sistema capitalista, mas ele não nos limita, ele faz com que a gente pare e olhe para si mais, porque senão a gente fica o tempo todo só cansado e a gente não olha para si, e isso é um problema, que se a gente não cuidar, a gente vai ter sequelas físicas, sequelas no futuro, enfim, a gente está falando sobre isso. Então, a gente não pode manter mais os mesmos sistemas que a gente achou que era verdade, que eram consideradas até como verdades absolutas e únicas de se aprender e ensinar, sendo que existem outras formas de ser mais humano, de formas de existir com uma forma bem potencial. Tá bom, gente? Bom, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal para variar como sempre. Semana que vem a gente tem mais informação, vai virar aí o mês, vai virar fevereiro e a gente vai trazer novos temas para a gente poder conversar sobre dança. E espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, compartilha com o seu amigo também esses temas aí sobre abordagens somáticas, porque é uma forma de você trabalhar com muito mais potência e ajudar outras pessoas a serem melhores também, né, gente? Então tá bom. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.